E aí o que vai dizer, o que vai ditar os nossos ânimos, né, para o próximo ciclo, para a Copa de 2030, vai ser o que vai ser feito de trabalho nesses próximos meses, né, nesses próximos anos, né. Então a gente tem aí quase 48 meses para mais, né? Quase 48 meses pra gente ver que expectativa a gente vai ter nessa próxima Copa do Mundo. Até onde a gente vai. Inclusive, as metas da seleção brasileira é ganhar a Copa América. Primeiro. É ganhar a Copa América, né? 2028. E ficar em primeiro nas eliminatórias. Assim, o Brasil estará em 2030. Eu não tenho dúvida disso. Se o Brasil não conseguir passar pelas eliminatórias, ele pode... Ainda mais com uma Copa do Mundo provavelmente de 64 seleções, né? Então... Se o Brasil não conseguir passar, aí pode mandar... pode refundar a CBF aí, porque tem coisa errada. A CBF que a gente sabe que tá num processo ali de desmanche também, né? E de incertezas, né? A gente teve algumas notícias que o próprio presidente... tinha uma possível saída do presidente da CBF, né? A gente tinha algumas notícias recordando isso, então, mas é o que vem depois de uma derrota dolorosa, né? A gente teve essa derrota tirar dolorosa. Todo mundo. E aí, igual acontece como o clube, não vai acontecer também dentro da nossa seleção, então a gente tem isso dentro do brasileiro que vai levar aí pra seleção a mesma coisa. Você vai um ponto, clube e seleção. Eu acho que não é à toa que o brasileiro se empolga mais com o clube, mesmo o clube estando em baixa, não precisa nem, por exemplo, ser o Flamengo, o Palmeiras, que são os mais evidentes, mas mesmo o clube estando em baixa, independente de qual seja a divisão, o brasileiro ele tem mais identificação com o clube do que com a seleção. Eu acho que sempre aconteceu, mas nos outros anos era menor, porque o Brasil era campeão do mundo, quando não era campeão, mas tinha jogadores ali que representavam, enfim, mas hoje não tem isso. A gente perdeu isso, né? Eu acredito que é por causa da falta de uma figura que represente, né? A gente tinha ali figuras de outras Copas, a gente tinha o próprio Marquinhos, a gente tinha o próprio Vini Júnior, a gente tinha o Rafinha, que vieram de outras Copas, que fizeram parte desse ciclo, né? Mas que a gente não tinha aquela identificação do torcedor. As seleções que foram... As próprias seleções brasileiras que foram campeãs, a gente sempre tinha uma figura que a gente olhava e fazia a gente se animar, né? O próprio Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, o Romário, o Kaká. Então a gente tinha essas figuras que faziam com que a gente se animasse para uma Copa do Mundo. E essa Copa do Mundo era um Neymar que virou deboche, era um Vini Júnior que era deboche, devido ao caso dele com a Virgínia, era um Rafinha que era deboche, era um Casemiro que a gente pensava e falava assim, cara, o cara com 30 e poucos anos indo para uma Copa do Mundo diante de uma temporada que ele não tá muito bem, né, que foi uma temporada abaixo dele. Então, a própria questão de jogadores divulgando casas de aposta, cara. A gente não tem dentro da seleção essas figuras que a gente pensa, é isso. E aí a figura que a gente apostou foi no garoto, que todo mundo pensou e falou, o Endrick vai ser a figura que vai salvar o Brasil. Né? Pelo menos eu tinha essa visão antes da Copa, né? Então todo mundo apostou nele. Porque ele entrou bem em alguns amistosos ainda com o Dorival, né? O primeiro contra a Inglaterra lá, que ele faz o gol, que a bola sobra pra ele. O segundo contra a Espanha, que ele faz um golaço, um gol difícil de fazer, enfim. E eu acho que não só isso, Wesley. A gente teve uma construção de imagem como se ele fosse o novo Pelé. Não sei se você chegou... As fotos, a maneira como ele se vestia, a maneira como ele se posicionava, como ele falava. Então a gente teve a construção e a idealização de um ídolo em cima de um garoto. Em determinado momento, ele foi zoado por isso. Né? Que aquela entrevista dele falando que o ídolo dele era o Bobby Charlton, né? Jogador da Inglaterra de 66, né? 40 anos antes. Ele nasceu em 2006, né? 40 anos antes. Enfim... Só que ele foi um cara que ele saiu do Brasil resolvendo, porque o último Brasileirão dele pelo Palmeiras, ele praticamente carregou aquele time na reta final com 17 anos.